Boa tarde, gente. Tudo bem? É o seguinte que eu vou falar para vocês. Em relação ao trabalho informal, vocês em relação ao trabalho formal, em relação ao trabalho informal, vocês ficam dizendo assim, que a situação não é, que a vida, que a nossa condição não é fácil. Sabe por que eu digo a vocês que essa questão da condição de vocês, assim como do geral, não é fácil? Porque vocês, além de trabalharem informalmente, vocês, na verdade, não correm atrás de trabalho digital, que é divulgar os vídeos nas redes sociais e publicar a chave Pix do seu banco para poder inteirar na renda de vocês. Ou seja, vocês não procuram por um trabalho digital, a grande maioria de vocês. Agora, somente alguns estão conseguindo inteirar na renda, sendo formal ou sendo informal. Por quê? Porque todo dia vivem movimentando as redes sociais. O que é o certo vocês fazerem, mesmo que vocês façam o trabalho formal de vocês? Começarem a engatinhar nas redes sociais para vocês terem resultados nas condições financeiras de vocês. Porque, primeiro, o seu salário formal que você ganha lá o seu salário formal que você tanto ganha no seu local de trabalho que você tanto trabalha, não vai te deixar rico. Ou seja, riqueza, milionaria, bilionaria, trilhardaria não cai do céu. Então, o que tem que fazer? Trabalhar formalmente e movimentar as redes sociais todo dia. Agora, sobre trabalho informal. Se vocês já querem não ficar dependendo de patrão, não ficarem na dependência de patrão para estar ganhando dinheiro, o que é o certo vocês fazerem? Ganharem o dinheiro de vocês através de renda informal de vocês e também continuar movimentando as redes sociais de vocês todos os dias, colocando vídeos, botando a chave Pix para poder inteirar na renda de vocês e vocês terem uma vida financeira melhor. Porque riqueza, bilionaria, trilhardaria não se conquista só no emprego formal, não se conquista só no emprego formal. Se conquista em dois deles, emprego formal seguido de dinheiro de rede social, emprego informal seguido de rede social, ou até mesmo o trabalho artístico seguido de rede social. É dois deles que tem que ser conquistado para que vocês possam subir na vida financeira de vocês. Porque, primeiro, aluguel é caro, aluguel não é barato, aluguel é caro a maioria deles. A maioria deles aumenta e vocês acham que vão ficarem ricos por isso. Só que tem uma coisa, aluguel, as contas esperam, não espera.
Aluguel não espera quando vocês estão pagando aluguel, também espera. Então, ou seja, vocês simplesmente têm que começar a movimentar as redes sociais. Aí vocês ficam falando, mas não tenho paciência para postar essas coisas que não sei o quê, mas você não tem que ter paciência, mas tem que ficar engatinhando nas redes sociais, movimentando todos os dias as redes sociais, botando a chave Pix para contribuir com o trabalho digital de vocês. Agora, no caso de uma provável monetização que vocês vão ter, vocês colocam o cartão de vocês e pronto. Vocês vão ganhando dinheiro, vão monetizando os vídeos de vocês para ganhar dinheiro nas redes sociais, que existe a possibilidade da monetização, certo? Então, nessa vida vocês têm que aprender uma coisa que é certa. Que a vida não é ficar dependendo de migalha dos outros, achando que vai ficar rico, achando que vai ficar milionário, achando que vai ficar bilionário, achando que vai ficar bilhardário. Porque eu, por exemplo, por que eu estou correndo atrás de trabalho informal para mim, além do trabalho digital que eu estou fazendo, que é o trabalho informal? Ou seja, foram placas compradas, foi aquele celular que eu comprei. O que vai faltar agora? Meu notebook novo, que é o que eu vou fazer. Mas o primeiro passo é o quê? As dívidas que eu estou acertando. Tem a dívida do Santander, que já parcelei em 2. E eu vou acertar as 2 dívidas do Santander primeiro. Depois das 2 dívidas do Santander, o outro passo que eu vou dar também, acertar as dívidas do mercado, a outra dívida que eu peguei crédito, né? Aí, em relação a outra dívida também, o que eu vou acertar? A renegociação da dívida do Itaú por conta da conta devedora. Ou seja, eu já fiquei há anos devendo no Itaú. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Movimentando minhas redes sociais todos os dias para consertar a minha vida financeira, consertar a minha condição financeira. Que é a primeira coisa que eu estou fazendo, que é uma das outras primeiras coisas que eu estou fazendo. Ou seja, agora sobre o que eu vi em caso, o que eu vi mesmo, agora passando o que eu tinha visto lá. Agora eu vou falar uma coisa para vocês sobre o assédio tratando no setor de telemarketing. Agora, um dos temas, uma coisa que eu vou falar para vocês que é certa. Um dos temas que eu sinceramente assisti e que ele se refere ao assédio moral e ao assédio sexual no trabalho, que ele se chama Não Se Cale. O que é o Não Se Cale? É um assunto que trata-se de assédio moral e assédio sexual dentro
do mercado de trabalho formal. Ou seja, eu tinha assistido um programa lá do Pedro Bial, que parece que o patrão dessa mulher e essa mulher que estava trabalhando para ele, eles eram patrão e funcionária. Aí o que aconteceu? Aquela moça, aquela mulher que estava no programa do Pedro Bial, ela era muito jovem. Aí de repente o patrão dela começou a dar aquela cantada nela, né? Tipo, falar pra ela assim, nossa, mas você é muito bonita. Ela tipo ficou constrangida. Eu acho aí que aconteceu, que com o tempo que ela foi convivendo com o patrão dela e o patrão dela foi convivendo com ela, o que aconteceu? Do nada, os dois se apaixonaram de verdade, aí de repente começaram a ficar noivos, e aí se casaram na igreja. Olha só que surpresa! Igual aquele caso lá, por exemplo, na novela Dona, que eu não gosto de assistir. Esse caso aí, José Miguel e Valentina. Valentina é dona da fazenda. José Miguel, por exemplo, capataz. Capataz da fazenda. O que acontece? Eles eram o quê? Patroa e funcionária. E funcionário. Ou seja, o que aconteceu? Os dois, já do nada, se interessaram um pelo outro e já começaram a namorar. Olha só, começa a ironia da vida. E eu acho que esse personagem Valentina, essa personagem Valentina, interpretada pela Lucero e o José Miguel, interpretado pelo Fernando Colunga, eles tipo refletem eles refletem de como tem caso de patrão e funcionário se apaixonando, patroa e funcionário se apaixonando, tipo, começam a se interessarem um pelo outro, né? Ainda mais tratando de empresa pequena, ou seja, também empresa grande. Patrão também pode se interessar pela funcionária, como tipo, começando a gostar dela para namorar? Também pode. Sabe aquele dono lá da Bauart? Quem trabalha lá? Naquele restaurante indiano lá, de cozinheira, para ele, uma das funcionárias dele, o que ela é? Esposa dele. Na verdade, eu acho que essa mulher, ela é brasileira, e esse rapaz, e esse dono, que é indiano, o que eu acho? Eu acho que, na verdade, no começo, eles eram patrão e funcionário. Aí, do nada, começaram a gostar um do outro, começaram a se interessar um pelo outro, a interessarem um pelo outro, já começou aquele romance entre os dois. Aí, do nada, eles viram marido e mulher. Aí, o que acontece? Ela continua trabalhando lá na Bauart, mesmo sendo esposa dele, como cozinheira. Parece que ela é tipo dona de lá, e ele como dono, proprietário de lá. Marido daquela mulher que é cozinheira, mas nasceu o quê? Brasileira. Eu fico assim, muito caso de ver que como essas cantadas, que patrão da funcionária, e patrão da funcionária, às vezes termina em um final feliz. Agora teve um outro episódio lá do Pedro Bial que chama Na Moral, que eu assisti, que é um programa. Ele diz da seguinte maneira: de uma moça que parece que não estava com um final feliz no trabalho dela, e aquela causa do assédio
que ela tinha sofrido no laboratório que ela trabalhava era o moral. Aí o que acontece? Esse novo diretor de lá, esse novo CEO, lá daquele laboratório que ela trabalhava, estava simplesmente sendo gentil com ela, sendo totalmente carismático com ela. Aí, de repente, do nada, conforme o tempo vai passando, ele simplesmente muda o comportamento contra ela, fazendo cobranças abusivas e ainda assediando moralmente. Aí o que aconteceu? E pelo que eu entendi, que essa moça, na verdade, ela tinha se jogado no rio na intenção. Essa moça que estava trabalhando lá pra ele, ela estava o quê? Ela estava simplesmente se jogando do rio na intenção dela se matar. Olha que doideira. Aí passou os policiais e salvaram quem? Salvaram essa moça de não morrer afogada. É um caso. Olha um outro caso também que eu vou falar. Não é de uma mulher, é de um homem. Um ex-colega de trabalho do meu tio, lá da Caixa. O que aconteceu? Ele estava trabalhando na Caixa, assim como meu tio estava trabalhando na Caixa também. Parece que aconteceu? Aquelas cobranças abusivas lá dentro da Caixa começaram a pintar contra ele. Foram o quê? Anos de cobrança abusiva por conta de metas que fogem dos padrões da empresa. Aí o que aconteceu? No outro dia, ao invés dele ir trabalhar, o que aconteceu? Ele se matou. Porque ele ia trabalhar no outro dia, mas ele não foi trabalhar porque ele se matou. O que isso foi? Um suicídio. Porque eu acho que ele deve ter, parece que era se jogado da passarela. Uma coisa assim. Por conta do local por conta da Caixa que ele trabalhava e que as metas eram o quê? Abusivas. Era qual que é? Abusiva. Então, existem casos de funcionários que, passam na reportagem falando das séries de abuso que sofrem lá dentro da empresa. E trabalha. Aí o que acontece? No primeiro dia que um funcionário vai entregar o currículo, o que acontece? O currículo dele passa por uma seleção de uma entrevista de emprego. Aí quando ele é selecionado, aí ele já entra, ele já se prepara para a entrevista, explica tudo bonitinho, dá detalhes sobre as experiências formais que ele tinha, já vai dando todos os detalhes que o recrutador anota. A recrutadora decide se ele passou ou não. Aí o que acontece? No caso dele ser
aprovado, que trata-se de uma primeira etapa de entrevista de emprego, ele vai para a segunda etapa da entrevista de emprego. Faz entrevista de novo. Responde as perguntas que o recrutador pergunta. Aí, na segunda entrevista, são os recrutadores que decidem se ele passou ou não. Passou? Tudo bem. Aí o que tem? Dependendo do local que ele trabalha. Às vezes pode ser online ou pode ser presencial. E dependendo de cada empresa, às vezes você passa por pré-integração, pré-teste, integração, teste, onde você vai conhecendo a empresa. Primeiro você vai passando, por exemplo, por pré-teste, dependendo da empresa, às vezes tem o quê? Pré-teste, pré-integração, que é online. Depois da empresa, lá presencial, tem teste. Depois do teste tem integração. O mínimo de teste é 1 dia dentro de uma empresa. No mínimo de uma integração é 1 dia. Geralmente, uma integração, dependendo da empresa, às vezes, não eleva o dia inteiro. É geralmente um pouquinho meio período. Aí o que acontece? Lá nessa entrevista, dependendo dessa empresa, quem escolhe o período que você quer trabalhar, se é manhã e tarde, se é tarde e noite, se é noite e amanhã, é você. Aí tudo bem. Aí depois que você entra para valer, para começar a sua jornada de trabalho, no início você vai conhecendo as pessoas vão sendo boas com você. Ou seja, no começo é tudo uma mil maravilhas. Aí, conforme o tempo vai passando, o seu sonho, que para você era um conto de fadas, pode se tornar um pesadelo. Ou seja, você desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por conta daquelas pessoas, por conta de determinadas pessoas que você foi conhecendo e com o tempo foi mudando o comportamento contra você. Foi mudando o comportamento contra você. Então, ou seja, qual que seria a sua saída principal? Juntar os teus panos de bunda, quando você está se sentindo injustiçado ou injustiçada dentro do local de trabalho, comprando as coisas no próprio local que você trabalha, já indo atrás de salão próprio ou salão alugado por uma questão de seu trabalho informal, certo? E aí você, se firmando com os clientes, aí você pode dar adeus para a empresa que você tanto trabalha. E o primeiro passo é o quê? Você pedir para ser mandado embora. Se de repente eles não querem que você mande embora, não querem que você seja dado embora, o que você deve fazer? Pedir a conta. A conta, ou seja, você pediu a conta, você já está firme com os seus clientes. Ou seja, você já deu tchau para os seus clientes.
Pra quê? Pra você você já deu tchau para a empresa. Ou seja, para você começar a sua condição financeira melhor, que são as duas coisas. É o trabalho informal e a movimentação nas redes sociais. Agora, em relação ao trabalho informal, o que é o certo é você fazer? Movimentar suas redes sociais, você trabalhando dentro da sua própria empresa, para tipo você atrair seus clientes e você tá bem mais firme no negócio, que aí você vai longe, você consegue dar a volta por cima, você consegue ter uma condição financeira melhor, sendo alta ou elevada, ou até mesmo indo para milionaria, bilionaria, trilhardaria. Mas também, o que você não pode... O que você não pode? É tipo... Ficar dependendo de migalha dos outros. Porque a vida não é um morango, não é um morango. A vida não é um abacate, não é um abacate. A vida não é como uma xícara de chá, não é como uma xícara de chá. Só que a vida também não é como se fosse o conto de fadas. Nem todos os trabalhos que você pisa, a partir do momento que você é contratado, você vai achar que está no conto de fadas, sendo que você não vai estar. Ou seja, no caso do assédio moral, por exemplo, no local de trabalho, o que é? Gritos, fofocas, falando do que você posta nas redes sociais, se o seu post é bonito, se o seu post é feio. E é feio, falando boato, inventando boatos de você, tendo preconceito com sua aparência física, botando apelidos pejorativos, que isso pode te afetar.